Nós vamos falar então de Luís Vaz de Camões, que foi quem escreveu o maior épico da literatura portuguesa, chamada Os Lusíadas. Bem, o Camões, ele é o maior escritor classicista, tá? Ele pertence ao classicismo. Ele que escreveu o maior épico, né, que são os Lusíadas. O que é o épico? O épico é um grande poema que funciona como uma grande narrativa e que vai narrar os feitos de um povo na conquista, né, de um determinado lugar. No caso de Os Lusíadas, tá? Ele é uma das obras mais importantes da literatura da língua portuguesa, certo? E foi publicada no ano de 1572. Tá? Nele, o Camões narra as conquistas do povo português na época das grandes navegações, porque nós sabemos que foi Portugal que iniciou essas grandes navegações em busca do novo mundo. Então, o Camões tenta escrever, né, de uma maneira maravilhosa, com uma riqueza vocabulária enorme também, os feitos do povo português. Então, os Lusíadas seriam o quê? Os portugueses. Quando a gente fala luso-brasileiro, a gente fala que é português e brasileiro, tá? Dando continuidade, então. Luís de Camões, ou Luís Vaz de Camões, nasceu no ano de 1524 e morreu em 580. Ele foi um poeta português, autor do poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal, e o maior representante, então, do classicismo português, como eu já falei anteriormente. Agora, o que é uma epopeia? Ou poema épico. É um extenso poema narrativo heróico que faz referência a temas históricos, mitológicos e lendários. E uma das principais características dessa forma literária, que pertence ao gênero épico, é a valorização dos heróis, bem como dos seus feitos. No caso de Os Lusíadas, o grande herói vai ser o Vasco da Gama na sua viagem às Índias. A estrutura de Os Lusíadas, né? A estrutura da obra, ele é um poema épico do gênero narrativo, porque ele narra essa história, está dividido em 10 cantos, ou seja, 10 capítulos. Bom, quantos versos compõe Os Lusíadas? Ela é composta por 8.816 versos. A gente sabe que cada verso é cada linha do poema, então são 8.816 versos, decassílabos. Por quê? Porque a maioria deles tem entre 6 e 10 sílabas tônicas, tá? E são 1.102 estrofes. Então, 8.816 versos divididos em 1.102 estrofes. E cada uma das estrofes vai ter 8 versos. Uma estrofe com 8 versos é conhecida como oitava. E as rimas utilizadas são cruzadas ou emparelhadas. Bom, essa obra ela está dividida principalmente em 5 partes. Embora sejam 10 cantos, existem 5 partes principais que são contadas nesse poema. Primeiro é a proposição, que é a introdução da obra com a apresentação de temas dos personagens. Isso vai estar no canto 1. Lá no canto 1 ele já apresenta que vai falar sobre o povo português, sobre os grandes feitos do povo português, né? Do além-mar e tudo mais. Segunda parte, a invocação. Nessa parte, o poema invoca as ninfas do Tejo, no canto 1 ainda como inspiração, tá? Tudo isso aqui ainda é no canto 1. É quando ele invoca as Tágides. Nós vamos fazer a leitura de uma parte do canto 1 e vocês vão ver a parte que ele invoca essas